A gente vai falar dessa história do Bolsonaro. O Bolsonaro está curtindo as suas férias, mas a gente tem essa questão aí do que acontece na Bahia. O mandatário está lá em Santa Catarina e foi motivo de críticas nas redes sociais, isso porque a viagem acontece enquanto o estado da Bahia está aí passando por uma tremenda situação crítica, né? Com enchentes, com mortes, com pessoas desabrigadas. A gente teve até uma hashtag, não é, Vini? Que foi para os assuntos mais comentados do país. A hashtag Bolsonaro Vagabundo, né, Paulinha? Que foi, inclusive, colocada aí por algumas autoridades do país. Todas essas autoridades nesse tom de crítica ao presidente por ele estar passando, curtindo férias em Santa Catarina. Nós temos até o vídeo da chegada do Bolsonaro em Santa Catarina. Se tiver o vídeo, já podemos rodar, por favor. E, enquanto isso, a Bahia sofrendo com essa tragédia, com esses temporais que já deixaram mais de 20 mortos e também mais de 470 mil pessoas aí atingidas. Vamos ver primeiro o vídeo da chegada do presidente Jair Bolsonaro em Santa Catarina, ao lado da multidão. Vamos ver. Tá aí, portanto, esse momento aí da chegada do presidente Jair Bolsonaro em Santa Catarina. Muitas pessoas ali acompanhando. O Bolsonaro chegou, inclusive, a compartilhar esse momento pelas redes sociais, mas isso foi motivo de críticas aí por algumas autoridades pela situação que ocorre na Bahia. O deputado federal Nilton Tato comentou o seguinte pelo Twitter: na Bahia, em Minas e em Tocantins, a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, a seca inclemente. Em todo o Brasil, Covid-19 segue ceifando vidas. E o presidente da República, em férias, se dedica a combater as vacinas, defender a liberação de armas. Hashtag Bolsonaro Vagabundo. O senador Fabiano Contarato escreveu o seguinte: a Bahia sofre uma emergência terrível enquanto o presidente curte suas férias como se nada ocorresse. O Brasil não pode fechar os olhos a seus compatriotas nesse momento de dor e necessidade. Minha solidariedade ao povo baiano, escreveu o senador Fabiano Contarato. O deputado Marcelo Freixo também se manifestou pelas redes sociais e disse que compartilhou inclusive até um vídeo, né? Em que tinha ali um momento do Bolsonaro passeando de arte e outro momento das pessoas sendo socorridas lá na Bahia. Escreveu: o retrato de um país sem governo. Enquanto brasileiros morrem e perdem suas casas na Bahia, o presidente da República curte as férias em Santa Catarina como se nada estivesse acontecendo. E o presidente do Cidadania, o Roberto Freire, também se manifestou pelo Twitter dizendo: Jair Bolsonaro, como presidente da República, deveria estar liderando o socorro às famílias atingidas pelas enchentes na Bahia, mas está por aí de férias andando de jet ski. Encontrou tempo entre uma folga e outra para tuitar sobre armas em pleno Natal. O cara é um marginal. Foram algumas dessas manifestações em tom de crítica em relação à postura do presidente Jair Bolsonaro. Paulinha. Tá aí o relato do Vini, agora já abro para os suspiros de Adriles, que infelizmente não veio com aquele cabelo maravilhoso hoje. Ele já está na sua forma original, exatamente. Queria estar lá no jet ski, né, Adriles? Agora, eu sou tucaninho de Gumex. Adriles, essas críticas, você acha que se resumem a opositores políticos, a ondas de internet? Porque a gente tem ali a aprovação popular, digamos assim, pessoas que ainda cercam o presidente, querendo tirar uma foto, fazer uma selfie. O que é que você acha aí dessa dicotomia? Essas críticas se resumem a oposicionistas boçais, né? Oportunistas, imbecis, porque a ação do governo está presente nas chuvas ali na Bahia, na tragédia, em forma de toneladas de doações de alimentos, toneladas de ações de medicamentos, ou seja, o ministro Rogério Marinho está lá, os ministros do Bolsonaro estão lá. O que o presidente precisa fazer enquanto gestor público de uma nação é exatamente monitorar
todas as áreas, as calamidades, as secas, as enchentes, os desabamentos, não exatamente estar presente em todas elas como uma figura decorativa, afetiva, porque ele não é Deus, ele não tem o dom da ubiquidade, ele também tem o direito de descansar, eventualmente, uma vez que o seu gabinete de governo já está formado e se o gabinete de governo tem uma ação efetiva em prol das pessoas afetadas pela enchente, é isso que o presidente precisa de fazer. Agora, a oposição acéfala no Brasil confunde ação de governo com presença afetiva com sinalização de virtude. Quem faz sinalização de virtude, por exemplo, é o Dória, que chora ao encontrar a primeira mulher que foi vacinada, mas quando tranca a população em São Paulo, vai para Miami curtir a balada eterna dele, sem máscara, sem nenhum tipo de proteção. Ou seja, esse tipo de sinalização de virtude é uma coisa absolutamente abjeta e ridícula e desnecessária. Tudo bem, a presença do presidente, de um gestor, de um governador, de um prefeito no local de uma tragédia, às vezes dá um exemplo simbólico de afeto e preocupação com as pessoas. Mas a preocupação real, concreta, é no sentido da ação. Eu lembro do governador Hélio Garcia, do meu estado de Minas Gerais, que tinha uma preguiça enorme de despachar, que fazia o seu gabinete de governo em uma semana e fazia os melhores secretários de governo e, eventualmente, ia para a sua fazenda e deixava as pessoas governar. E, segundo muitas pessoas, muita gente da imprensa, foi o melhor governador de Minas Gerais, exatamente porque ele não atrapalhava o trabalho dos seus ministros, ele não interferia ostensivamente no trabalho dos seus ministros. Assim é Bolsonaro. Se ele escolhe bem um bom ministério, se o ministro Rogério Marinho sabe dar conta do recado, sabe estabelecer com olhar precisão o que a região precisa em termos de necessidades ali das pessoas afetadas pela enchente, e se a sociedade civil também, junto com prefeitos, governadores, artistas, pessoas doando, ou seja, se tudo está caminhando, e se tudo está caminhando também com a ação efetiva do governo, não há necessidade ostensiva da presença do presidente, que, mais uma vez, dá mostra de popularidade por onde ele vai, e sempre são chamadas de bolhas essas multidões que o acolhem. Ou seja, existe uma dicotomia, existe um divórcio pleno entre um tipo de mídia que teogeriza o presidente, entre um tipo de oposição absolutamente simbólica, tola e vazia, que critica a imagem do presidente, mas esquece da ação do presidente e do povo, que aonde quer que ele vá, coincidentemente, o acolhe. E por falar em ações, né, Adriles, o próprio Bolsonaro também compartilhou pelo Twitter que ele determinou 200 milhões de reais em créditos para a reconstrução de infraestruturas rodoviárias danificadas pelas chuvas em alguns estados, na Bahia, principalmente. A ministra Damares Alves também disse que estava indo para Ilhéus, ao lado ali do Rogério Marinho, do Marcelo Queiroga, enfim, de outros integrantes do governo, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Joel, você acha que os ministros estão fazendo um bom trabalho ou que essa questão do Bolsonaro realmente está ali em férias compromete? Eu não sei nem porque o Bolsonaro entrou em férias. Ele mesmo, quando estava na presidência, já não trabalha. Já é um presidente notoriamente vagabundo. Passa a tarde dando tchauzinho para carros na rodovia. Quando chegou a Covid também, qual foi a reação dele? Imagino que a mesma reação de agora. Tá morrendo gente? E daí? Eu não sou coveiro. Essa é a reação do presidente Bolsonaro e é ingenuidade a gente esperar qualquer outra postura dele, uma postura de liderança, de alguém que ajuda alguma coisa. Ele não ajuda nada. Quando muito, ele não atrapalha, embora ele quase sempre atrapalhe qualquer esforço. Nesse caso aqui da Bahia, tem ministros dele indo lá para a Bahia. Rogério Marinho, agora Damares Alves. Sabe qual é o valor que eles estão querendo alocar e que anunciaram como se fosse assim uma bolada, algo que vai realmente resolver o problema? 200 milhões de reais. Esse é um governo que negocia em emenda para propina de parlamentar 16 bilhões de reais. Este é um governo que promete em reajustes para a elite do funcionarismo público bilhões de reais. Esse é um governo que, para inglês ver, faz negociações de fundo partidário, fundo eleitoral, de quase 6 bilhões de reais. Ele vetou quando chega, pelo amor de Deus, que deturpação. Foi para inglês ver, foi para inglês. Você não viu que a base do governo, inclusive membros da base do governo... Não é o Bolsonaro que aprovou, foi o Congresso. Então, mas você não viu que, inclusive, membros da base do governo aprovaram esse fundão, Adriles? Se você não entende a negociação, é porque é a sua crença na Virgem. Se o Bolsonaro finge que ele não aprovou, mas aprovou... Mantenha a crença na Virgem, Adriles, mantenha a crença na Virgem. Ok, então é o seguinte, quando é para interesses políticos, quando é para reeleição, são bilhões de reais assim, ó, distribuídos como se fosse o troco da pipoca. Quando é para ajuda humanitária de dezenas, centenas de milhares de pessoas atingidas, uma calamidade que,
vamos ser sinceros também, infelizmente, deve se tornar cada vez mais comum no Brasil eventos climáticos extremos como esse. Quando é uma calamidade... seca nem enchente no Brasil, na vida. Como? Só agora que tá tendo enchente. Analise a frequência. Analise a frequência. Analise a frequência mais simples do mundo, Adriles. Analise a frequência. Aquecimento global. Sim, estamos sofrendo, infelizmente, efeitos climáticos com mais secas e com mais enchentes também. Quando são para calamidades humanitárias, como o Covid, qual que era a postura inicial na Covid? 3 bilhões de reais basta, era o que o Paulo Guedes dizia. Qual é a postura inicial agora na Bahia? 200 milhões de reais, que para o orçamento federal é quase nada. É isso que ele oferece. Então, com razão, inclusive, o governador da Bahia já... E não é nem só para a Bahia os 200 milhões, hein? Vamos deixar claros. Tem uma lista de estados no qual esse dinheiro deve ser rateado por uma série de problemas. Ou seja, o que sobra para resolver milhares de pessoas desalojadas, centenas de milhares de pessoas afetadas numa calamidade ambiental que está ocorrendo no sul da Bahia, é quase nada perto do que o presidente negocia com a maior facilidade do mundo para o fisiologismo. Esse é o presidente que, segundo os bolsonaristas, trabalha, faz, está disposto. É totalmente um engodo de um presidente que é totalmente, de férias ou não, vagabundo. Agora, Zoe Martins, que eu vi que riu aí durante as falas do Joel, tem alguns apontamentos a fazer sobre esse assunto. Zoe, você acha que é muito pouco esse dinheiro que o governo federal destina para ajudar a população na Bahia? Essa oposição fajuta me tira a paciência e é, no mínimo, cômica. Porque, sim, é importante numa democracia ter oposição, pessoas, criticando o governo, exigindo, do governo. Agora, essa oposição que a gente vê aqui só arruma coisa para criticar, só que não são críticas construtivas, infelizmente. Eles não dão uma solução para o problema, só criticar e jogar nas costas da outra pessoa. Infelizmente, essa é a posição que a gente tem no Brasil, que não torce a favor do país, mas torce para a desgraça do governo, que se o governo vai mal, infelizmente, a população vai mal. Essas pessoas, a oposição como o Joel, por exemplo, ela não vê o problema do Brasil, ela torce para ter mais problema, entendeu? Com o Bolsonaro, ou com o governo, que ele não concorde, para falar, estou certo. O Bolsonaro é atacado desde 2018. Se ele faz, está errado. Se não faz, está errado também. Ano que vem, infelizmente, vai piorar muito. O Bolsonaro sofre muito, infelizmente, com a mídia, todos os lados atacando. Foi um ano super difícil, merece férias, sim, com a família, mas nem por isso deixou de cuidar do Brasil. Agora, se tivesse ido para a Bahia, sobrevoado a Bahia, ia ser criticado e chamado pela oposição de oportunista, que está usando isso para se promover politicamente. Então, se faz, é porque está errado. Se não faz, está errado também. A gente sabe, não é novidade para ninguém, não me preocupam essas críticas. Eu sei muito bem o trabalho que o Bolsonaro está fazendo, mandou seus ministros para lá. Se você contrata ministro, se você contrata secretário, com um objetivo é para você dividir as tarefas e não só você fazer as coisas. Então, é isso que ele está fazendo. Você cercou de técnicos para resolverem, em cada questão, em cada área, a questão a ser resolvida. E Joel, você torceu pro Brasil de Bolsonaro dar certo? Cara, Vini, no início do governo, pegue meus artigos de 2019, até, abril de 19, eu várias vezes tentava e vi, olha, o governo tem muita coisa ruim, que a gente sabia que ia ser péssimo mesmo, mas tinha alguns pontos que podiam dar esperança e que, apesar de todas as falas idiotas, apesar das coisas ruins, da balbúrdia que ele trazia, podia fazer algumas mudanças importantes para o Brasil. Eu mesmo cheguei a dar o voto de confiança uma vez eleito. Na campanha, não. Campanha eu fui contra. Na campanha eu fui contra. Mas uma vez eleito, dei o voto de confiança e tentei ver ali o que poderia acontecer. Infelizmente, eu acho que ninguém imaginava que ia ser tão ruim quanto foi, viu? Ninguém imaginava que ia ser tão desastroso. Joel, eu prefiro um ogro. Eu prefiro um ogro do que um corrupto. Eu prefiro também um ogro que trabalha, um ogro que faz, mas ele é um ogro. Trabalha. Peraí, ele é ogro. Todos os dias sai da alvorada. Ele é ogro. E escuta seus apoiadores, escuta um de cada vez. Calma que não dá pra entender nada. Se a sua ideia de trabalho... Se a sua ideia de trabalho é falar com o Chiqueirinho... Ser recebido assim como Se a sua ideia de trabalho é falar com o Chiqueirinho, tá certo. Ninguém nunca trabalhou tanto quanto ele. Agora é o seguinte, gente, o Bolsonaro é ogro, sim,
Bolsonaro não trabalha e Bolsonaro é corrupto. Ele é o trabalha pior, você, Joel. ele é o pior dos três. Ele é o pior dos três. Agora vamos dar um mas é tempinho pro verdade. Adriles, Gente, gente, duplinha. Verdade. Eles estão Agora- demais, esses dois, hein? Essa duplinha Zoe e Joel tá uma coisa louca aqui. Calma, Joel. Agora é o Adriles. Vamos dar a vez pro Adriles Não, a agora. questão que se coloca, o trabalho efetivo é o trabalho de dinheiro, alocação de recursos, de reconstrução da ferrovia, como o Vini falou, de 200 milhões de aporte financeiro, de toneladas de medicamento, toneladas de alimento. Aí você faz uma distorção de números, fala de 15 bilhões em recursos de emenda Emendas, parlamentar. claro. Sim, emenda parlamentar é para todas. De todas. orçamento secreto? Deixa eu falar, Joel, por favor. De todas as regiões do país que tem 27 estados, zilhões de municípios. Ou seja, você não pode dar para a gente fazer um tipo de comparação entre uma região da Bahia, que tem 200 milhões, que é muito dinheiro, sim, de reconstrução de ferrovia, de estrada, de alocação Não é nem só pra Bahia, de 200, medicamentos, Adriles, é pra de vários alocação. estados, Pois é, pra vários vários estados estados. afetados pela suja. Existem muito pouco, secas, né, Adriles? existem enchentes, Muito existem pouco. desabamentos, não só no Brasil. Esse pouco. foi uma tragédia que teve uma visibilidade maior. Você faz um tipo de comparação numérica que é absolutamente estapafúrdia, Joel. Quando você fala dos 3 bilhões do começo da pandemia, esses 3 bilhões viraram exatamente quase que 1 trilhão de reais alocados exatamente Porque o no ingresso maior funcionou, programa ainda bem, assistencialista claro. da Sempre história tem um- da Ai, meu humanidade, Deus. que deu R$600 na mão de cada pessoa. Você vai falar, Mas foi certo, Bolsonaro... aquilo eu elogiei. Pois é, você Aquilo vai eu falar assim, elogiei. Bolsonaro não queria Mas dar vamos nem 200. vamos- Não queria, não, porque ele não, queria vamos que as lá. pessoas continuassem Isso, a ele queria trabalhar. que morressem Ou mesmo. seja, Mas vamos lá, vamos eventualmente trazer o disso. Brasil Vamos trazer foi isso. exatamente Pergunta quando pra essas houve a necessidade pessoas de uma que ficaram em ajuda casa, se elas queriam assistencial ficar ou se queriam diretamente trabalhar. realizada Pra tu ver. pelo governo, o Ninguém governo quer já perder um presente parente, em Zoe. todos os Deixa o lugares Adriles em que o terminar. Bolsonaro foi demandada a presença, não da sua presença física, mas a presença da competência de seus ministros que estão, evidentemente, agora lá representando o governo federal. É simples assim. Eu acho que você lembrou de um ponto bom, Adriles. Vamos recuperar a questão do auxílio emergencial, que eu, inclusive, fui um dos que sempre elogiou essa postura do governo. Agora, como você mesmo lembrou, ele próprio não queria dar. Então ele teve que Queria ser que as pessoas pressionado. trabalhassem. Ele teve que ser Queria que as pressionado. pessoas tivessem liberdade de Medidas ganhar seu básicas de próprio saúde dinheiro. pública. Ele não queria fazer, mas ele foi pressionado, fez, e quando fez, apesar da demora, fez um valor relevante, um valor que reduziu a miséria no Brasil no ano mais crítico do isolamento social. Então foi um acerto. Eu sou o primeiro a dizer que, do ponto de vista econômico, em 2020, o governo federal, a equipe do Guedes, quem desenvolveu o Pronamp, a questão do auxílio emergencial, fizeram, sim, um bom trabalho. Infelizmente, primeiro, demoraram porque tiveram que ser... O presidente teve que ser empurrado e convencido pelas circunstâncias e pelos outros atores políticos. Isso é que faz um governante. Segundo As circunstâncias do o convênio... líder, ele vai antes. E ele Adriles. agiu. O líder tem que estar antes. E ele O líder agiu. tem que ser- Vamos lá, deixa eu só finalizar. O líder tem que ser proativo, o Bolsonaro não é líder. Agora, o segundo ponto é o seguinte. Teve alguns em decisões acertos. assodadas? Teve alguns acertos ano passado. Este ano, além de tudo, mesmo o que se acertou no passado, está um desastre completo. E aqui está sendo o mesmo repeteco. Eu até acho... que tá um desastre, Eu né? até acho que o Bolsonaro, depois de ser pressionado, vai aumentar o valor. Mas daí fica a pergunta, então, por que começa sempre, quando a questão é importante, quando é vidas humanas, sempre começa no pouco? Vidas humanas não era para gente, começar com nada. Era para Adriles. deixar das Daí- pessoas daí é trabalhar, só Adriles. subsistirem para além de uma dependência Vamos exclusiva lá. do Tá Estado. certo, morreu um Vamos, milhão. vamos terminar esse assunto, gente, numa congruência. Desliga o microfone do triozinho, porque senão esse programa não anda.